Nos anos 40, Benito Mussolini se aliou a Hitler, espalhou o terror pela Europa e esmagou qualquer um que ousasse desafiá-lo. Muitos acreditavam que ele era mais do que um ditador, que ele poderia ser o próprio anticristo. No ano 64 d.C., o imperador Nero queimou Roma e perseguiu brutalmente os cristãos, proclamando-se um deus. Para muitos, ele não era apenas um tirano, ele era a própria encarnação do mal. Nos dias de hoje, as teorias sobre quem seria o anticristo são muitas. Alguns apontam figuras públicas como Donald Trump ou até Elon Musk. O que vemos é uma busca incessante por um nome que possa ser associado a essa força obscura. Mas a grande questão continua: quem afinal é o anticristo? Será que, sem perceber, estamos abrindo caminho para algo obscuro com os avanços da tecnologia e da inteligência artificial? Ou será que ele é um líder mundial que pouco a pouco está assumindo o controle? O que você vai ver agora pode te surpreender e talvez até te assustar. Então, já garante o like e se inscreve no canal, porque agora vamos conectar os pontos que poucos enxergam. O profeta Daniel teve uma visão perturbadora. Ele viu uma grande tempestade sobre o mar, e dela emergiam 4 criaturas assustadoras. Um leão com asas de águia, um urso segurando 3 costelas entre os dentes, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e por fim, uma besta indescritível com dentes de ferro e 10 chifres. Essas figuras representavam impérios que governariam o mundo, mas a parte mais intrigante da visão estava nos chifres da 4ª besta. Entre eles surgiu um pequeno chifre que crescia, derrubava outros 3 e começava a falar com arrogância. Ele proclamava guerra contra o povo de Deus e vencia. Esse chifre misterioso é interpretado como um governante que surgirá para dominar nações, destruindo quem se opuser contra ele. Segundo a profecia, esse líder fará um acordo de paz com Israel, mas, no meio de 7 anos, romperá esse pacto e profanará o templo sagrado. Nesse momento, sua verdadeira natureza será revelada e ele perseguirá ferozmente aqueles que não se dobrarem ao seu domínio. 6 séculos depois, o apóstolo João teve uma visão semelhante. Ele viu outra besta emergir do mar, dessa vez com 7 cabeças e 10 chifres, cada um coroado com autoridade. Esse ser não governaria apenas uma nação, mas o mundo inteiro. A besta de João recebe seu poder de um dragão vermelho, um símbolo direto de Satanás. Com sinais e milagres, ela enganaria a humanidade e, em um determinado momento chocante, sofreria uma morte aparente, mas voltaria à vida, deixando todos aterrorizados. Aqui também surge a famosa marca da besta, o temido número 666, que será exigido para que as pessoas possam comprar, vender e sobreviver. Muitos tentam identificar essa figura ao longo da história, apontando líderes influentes, bilionários e até visionários da tecnologia. Mas, por mais que nomes como Elon Musk ou outros sejam citados, a verdade é que nenhum governante, até hoje, se encaixa perfeitamente nessa descrição. Entre os escritos mais enigmáticos sobre o anticristo, um dos mais diretos vem do apóstolo Paulo em sua carta aos Tessalonicenses. Ele descreve um líder chamado Homem do Pecado, ou Filho da Perdição, um governante que se levantará contra tudo o que é sagrado e tentará ocupar o lugar de Deus. Não será apenas um líder qualquer, ele chegará ao ponto de se sentar no templo e se declarar como divino. Mas Paulo também revela algo crucial: esse anticristo não aparecerá de imediato. Antes, o mundo passará por um tempo de apostasia, um período sombrio em que muitos abandonarão a fé. E existe um detalhe ainda mais intrigante: algo ou alguém conhecido como o Restritor impede que o mal se manifeste. A interpretação mais aceita é que esse restritor seria o Espírito Santo, que hoje mantém o caos contido. Mas o que acontecerá quando essa barreira for removida? O anticristo surgirá.
Depois do que Paulo escreveu sobre o Anticristo, vale a pena pensar em como nossa visão do fim dos tempos foi mudando ao longo da história. Sempre existiu essa ideia de alguém ou algo que desafia Deus e tenta controlar a humanidade, mas conforme o mundo avança, esse conceito ganha novas camadas. Antes imaginávamos o Anticristo como um líder político ou um religioso com uma influência mundial, mas hoje é impossível ignorar como a tecnologia pode desempenhar esse papel. Um governo que controla economias, dados e até a liberdade das pessoas já não parece tão distante. O avanço tecnológico trouxe possibilidades que antes pareciam um filme de ficção, mas que agora fazem parte da nossa realidade e talvez das profecias. Com o avanço da tecnologia, a ideia de um anticristo que controle nações, economias e até a vida das pessoas parece cada vez mais real para muita gente. Hoje, a tecnologia está em tudo, do que compramos até como pensamos. Então, não é difícil imaginar um futuro onde um líder mundial tenha acesso a todos os nossos dados pessoais, financeiros e até aos nossos comportamentos. O conceito de uma marca que identifique ou controle as pessoas, como mencionado no Apocalipse, pode não ser mais algo tão distante. Biometria, rastreamento digital, inteligência artificial e um governo mundial hiperconectado poderiam criar um cenário onde uma única pessoa teria poder absoluto sobre a população. Talvez a questão não seja se o anticristo surgirá de um governo global, mas sim como ele usaria as ferramentas certas para manipular as massas. Num mundo onde a privacidade já está sendo corroída, a ideia de um sistema que usa nossos dados como forma de controle não parece tão absurda. E se, em meio a uma grande crise, isso fosse vendido como a solução perfeita? Ordem no caos, segurança em tempos de medo, mas claro, a um preço muito alto no final. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala da grande apostasia, uma grande queda da fé que antecederá a chegada do anticristo. Muitos estudiosos acreditam que a apostasia não é simplesmente um afastamento de Deus, mas uma completa transformação na forma como as pessoas veem a espiritualidade. Em uma era onde a informação está ao alcance de todos, muitas crenças religiosas e doutrinas se fragmentaram. Isso pode ser interpretado como uma preparação para a grande apostasia mencionada na Bíblia. A busca por respostas em um mundo confuso levou muitas pessoas a se afastarem da fé tradicional e a se voltarem para novas espiritualidades, filosofias e até para o conceito de um Deus mais adaptável aos tempos modernos, algo que pode ser explorado pelo anticristo em sua jornada para enganar o povo. A fé em Deus é muitas vezes trocada por um Deus mais conveniente, que se adapta aos desejos pessoais. Isso também pode ser interpretado como uma preparação para o surgimento do anticristo, pois ele virá em nome de uma nova ordem, uma nova solução para os problemas da humanidade, algo que parecerá bom no início, mas que, na verdade, levará à destruição espiritual de muitos. O alerta para estarmos atentos é um dos temas mais repetidos na Bíblia. Jesus nos avisou sobre os sinais dos tempos e sobre o perigo dos falsos profetas e líderes que pareciam salvadores, mas que na verdade estariam preparando o caminho para algo muito pior. O anticristo, embora seja uma figura de grande poder, não virá de forma óbvia. Pelo contrário, ele virá como a solução perfeita para um mundo em crise. Ele prometerá paz, estabilidade e respostas para os problemas mundiais. E é aí que mora o perigo. Portanto, estar atento não é apenas observar os eventos do mundo, mas também vigiar a nossa própria fé. Será que, sem perceber, estamos aceitando ideias e promessas que nos afastam da verdade? O anticristo pode não se apresentar como uma figura sombria e assustadora, mas saiba que ele vai se apresentar como alguém sedutor e carismático, ou até como um sistema que oferece tudo o que as pessoas querem, sem que elas percebam o real preço disso. E é justamente quando todos acreditarem que ele tem as respostas que a verdadeira natureza dele será revelada. Em tempos de incerteza e medo, é fácil buscar respostas rápidas e aceitar promessas de um futuro melhor, sem questionar o que realmente está por trás delas. Mas nem toda solução aparente vem de Deus. Nossa confiança precisa estar em Cristo e em Sua palavra, não em líderes, sistemas ou governos que oferecem alívio temporário quando as dificuldades aumentam, quando o caos se instala, quando a ordem parece estar desmoronando. Quem realmente estará no controle?
Por fim, é importante lembrar que, embora o anticristo traga sofrimento e destruição, ele não terá a última palavra. A Bíblia nos revela que em algum momento Cristo voltará para derrotar o anticristo e estabelecer o seu reino eterno. A grande batalha, conhecida como Armagedon, será o ponto culminante de todo esse conflito, onde o mal será vencido para sempre. O retorno de Cristo trará a restauração de tudo que foi corrompido pelo pecado e pela maldade. O anticristo pode enganar multidões, prometer soluções milagrosas e até convencer o mundo de que ele é a resposta, mas sua ruína já foi decretada. A vitória de Cristo será absoluta e aqueles que permanecerem fiéis terão a eternidade ao seu lado. Mas antes disso, muitos cairão, muitos se entregarão sem perceber, muitos aceitarão de bom grado aquilo que os levará à destruição. Afinal, o maior truque do engano é se apresentar como a verdade. O anticristo é uma figura que desperta muita curiosidade e até medo, mas a questão mais importante não é apenas saber quem ele é, e sim estarmos preparados. A Bíblia nos alerta sobre os sinais do fim, mas também nos lembra que a esperança deve ser maior do que o medo, independentemente de quão caótico o mundo se torne. Agora, mais do que nunca, precisamos buscar discernimento, precisamos conhecer a verdade para não sermos enganados, porque quando tudo estiver prestes a acontecer, será tarde demais para a gente perceber que já estamos dentro do jogo. A pergunta que fica é: quando esse momento chegar, você estará pronto?